Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então à lição de número 10, a volta do grande rei. Lembre-se, aqui embaixo nós temos uma aula atividade. No final da aula você não deixe de acessar para verificar o seu aprendizado, tudo bem? Caso seja necessário, não esqueça de apertar pause no vídeo e assistir novamente. Todo este conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Aula 10, a volta do grande rei. Bom, o texto bíblico que nós vamos estudar hoje é Apocalipse capítulo 19, do versículo de número 11 até o versículo de número 16. Esse texto vai tratar sobre a vinda de Cristo. E essa vinda de Cristo, ela vai ser representada pela imagem de um rei conquistador. Eu quero tentar explicar isso a vocês e mostrar esta imagem vívida de Cristo voltando como um rei conquistador que veio para destruir os seus inimigos e estabelecer então o seu reinado. Exatamente por causa dessa representação, de tentar mostrar Cristo como um rei conquistador que vem destruir os seus inimigos e estabelecer o seu reinado, esse texto que nós vamos estudar, do versículo 11 até o versículo 16, ele está dividido em duas partes, que são também as partes que eu quero dividir aqui a minha aula. Na primeira parte, nós temos aí as características do cavaleiro, que será a primeira sessão da minha aula, dos versículos 11 até o versículo 13, onde o texto apresenta as características deste cavaleiro que vem montado no cavalo branco. Na verdade, são 7 características ou 7 qualidades que o texto menciona e eu quero tentar explicar cada uma delas. Na segunda sessão, as ações do cavaleiro, que vai do versículo 14 ao 16, o texto descreve então as ações deste cavaleiro, que são 4 ações. Tudo bem? Então é assim que vai estar dividida a nossa aula. Eu quero dividi-la na maneira como o texto apresenta, começar apresentando a vocês as características do cavaleiro e logo em seguida apresentar as ações do cavaleiro. E para falar sobre as características do cavaleiro, vamos à leitura do texto bíblico, versículo 11, 12 e 13. Leia comigo, por favor. Vi o céu aberto e seguiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era Palavra de Deus. Então, como eu mencionei a vocês, aqui nós vamos ter as 7 características do cavaleiro, mas observe que o texto começa dizendo para a gente que a primeira coisa que João vê é o céu aberto, numa referência a essa visão escatológica futura. E deste céu aberto surge um cavalo branco. A cor desse cavalo indica exatamente um aspecto militar, não a pureza do animal, tudo bem? Esse é um elemento militar que a cor do animal tem muito a ver com a cor do comandante, como por exemplo no grito do Ipiranga, o comandante, a pessoa que estava montada no grito do Ipiranga, estava sentada no cavalo baio, que é a sua cor, né? Número 6. A pelagem do cavalo, essas características são características militares, e o texto diz pra gente, de forma muito clara, que este homem que vem montado num cavalo, ele vem montado num cavalo de guerra, revelando então que ele é um rei vencedor. E esse rei vencedor possui 7 descrições que eu quero apresentar para vocês. Quais são as 7 descrições do rei? Então eu quero mencionar cada uma delas novamente e tentando explicando, tá bom? As características do cavaleiro que vem montado no cavalo branco são: primeiro, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Como fiel, Jesus se apresenta como um modelo para os seus seguidores, que também são chamados a permanecerem fiéis ao Senhor. Ainda mais que eles estão vivendo em um mundo hostil, o cristão precisa demonstrar a sua fidelidade a Deus. Mas veja que nesse primeiro título, além de chamá-lo de fiel, ele também é chamado de verdadeiro, indicando que ele é correto em sua justiça.
Eu quero pegar esse ponto, porque daqui a pouco nós vamos ver as ações do cavaleiro, e aí nós vamos perceber que as suas ações elas são justificáveis exatamente pelo seu caráter, por essas características aqui, tudo bem? Por isso é importante entendê-las. Então, primeira característica que ele possui, ele é chamado de fiel e verdadeiro. A sua segunda característica, ele julga e guerreia com justiça. Eu coloquei aí como Messias guerreiro, porque a ideia dele julgar e guerrear com justiça é como se ele fosse exatamente um guerreiro, o Messias guerreiro, né? O cavaleiro que se apresenta como um Messias guerreiro. A intenção de mostrar isso é tentar revelar que ele julga e guerreia com justiça. Por isso eu coloquei o Messias guerreiro. Porque a guerra que ele trava e a justiça que ele cumprirá serão legítimas. Esse ponto é importante porque mostra que Deus administra a sua justiça com base nos seus próprios padrões de justiça. Ele sempre vai fazer o que é correto. Por isso que ele faz isso com justiça e por isso que o texto diz que ele julga e guerreia com justiça, porque o padrão que ele vai utilizar é o padrão divino. A justiça é a justiça divina. É importante observar isso, porque ele não somente julga com justiça, como ele também luta com justiça. E a gente vai ver aqui, né, como o dragão e a besta vão fazer guerra contra Deus e os santos. Deus e Cristo vão à guerra contra os seus inimigos. Só que eles fazem uma guerra e uma justiça que é diferente da guerra e da justiça dos homens com seus propósitos e com seus intentos. A terceira característica do cavaleiro, seus olhos são como chama de fogo. Essa descrição de Cristo, ela tem origem naquela imagem de Daniel 10:6. Essa expressão significa que Deus consegue penetrar e perceber todos os intentos do coração humano. Tudo que é mais íntimo do coração humano, ele conhece. E exatamente porque ele conhece, porque ele consegue sondar as mentes e os corações, que ele retribuirá a cada um. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, por trás dessa imagem, seus olhos são como chama de fogo, há uma intenção de mostrar que Deus vê todas as coisas e que retribuirá tudo o que foi feito pelas pessoas. Como terceira característica, esse cavaleiro tem muitas coroas sobre sua cabeça. Aqui na literatura apocalíptica, há dois tipos de coroa. A primeira é aquela coroa que é utilizada pelos vencedores. A segunda coroa é uma coroa que faz referência a governo. É essa coroa que Jesus está utilizando aqui, uma coroa de governante. Mas veja que o texto não diz que ele usa apenas uma coroa, mas várias coroas. Isso é uma referência a uma das ações que Jesus vai receber, que ele vai fazer daqui a pouco, na próxima sessão, de ser o rei dos reis. Então ele tem muitas coroas, indicando a extensão do seu governo, que ele vai governar sobre tudo e sobre todos. Em quinto lugar, Cristo tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Desse ponto, eu queria colocar um comentário do Osborne, porque eu acho que ele consegue capturar precisamente o que significa dizer que Cristo tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Leia comigo, por favor, essa citação aí. Era comum no mundo antigo acreditar que todos os seres celestiais e terrenos tinham um nome oculto, contendo sua verdadeira essência. O novo nome que ninguém conhece, senão ele mesmo, é um título reservado para a eternidade. O nome que revela a verdadeira natureza da divindade de um modo que supera nossa capacidade finita de compreensão. Assim como Moisés não podia ver a face de Deus e viver, nós também não podemos conhecer, no tempo presente, a verdadeira essência de Deus. Então esse ponto aqui é muito maravilhoso, porque inclusive há uma promessa a uma das igrejas da Ásia, da Anatólia, né? Uma das igrejas da Anatólia, de que eles receberão escritos o novo nome de Cristo, também receberão um novo nome, falando sobre a sua nova essência, mas também receberão um novo nome de Cristo neles. Ou seja, eles vão conhecer exatamente a verdadeira essência de quem é Jesus Cristo. Aqui nós o conhecemos pelo seu nome, Jesus Cristo, mas no tempo final
ele receberá um nome que expressa precisamente a grandiosidade da sua divindade. Então, é esse elemento do mundo antigo que está sendo retomado aqui. Que um nome, cada um de nós possuiria um nome oculto que fala sobre a nossa verdadeira essência. Então, o que o texto está indicando é que uma de suas características é que ele tem uma essência que ainda não é conhecida. E essa essência será conhecida quando ele colocar o seu nome sobre os seus seguidores. Tudo bem? Vamos seguir? A sexta característica do cavaleiro, ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Olha, é difícil saber que sangue é esse. Se esse é o sangue de Jesus, numa referência ao sacrifício expiatório que ele fez. Se este é um sangue dos mártires, indicando que ele vai fazer justiça contra aqueles que morreram de forma impiedosa pelos perversos, ou se esse é um sangue dos seus inimigos, fazendo referência exatamente ao que ele está vindo trazer, que é o juízo. As três opções são plausíveis, mas se nós levarmos em consideração aqui esse contexto militar, muito provavelmente este sangue é uma referência ao sangue dos inimigos. Tudo bem? Mas as três são plausíveis aqui no texto. A sua sétima característica, seu nome era Palavra de Deus. Quando Cristo recebe o título Palavra de Deus, o sentido aqui é palavra imbuída de autoridade. Então esse é um termo próprio aqui da escatologia de João. Só aparece aqui. Ou seja, o sentido é tentar mostrar que Cristo proclama o juízo de Deus e Cristo dá a ordem para a sua execução. É isso que significa. O nome era a Palavra de Deus. Não tem o mesmo sentido de Cristo era o verbo de João, que nós conhecemos. O sentido aqui é Cristo ser aquele que tem uma palavra de autoridade, no sentido de que ele vai proclamar o juízo e de que ele tem a ordem de execução. Então é sobre o poder da sua palavra e do que ele vai fazer. Tudo bem? Bom, passei aqui rapidinho com vocês as 7 características do cavaleiro. E depois de explicar essas 7 características, agora nós podemos ver as 7 ações. O ponto central aqui, antes de nós irmos à segunda sessão, para vermos as 4 ações do cavaleiro, é compreender que essas características do caráter do cavaleiro é que justificam as suas ações. Vamos ver quais são as suas ações? Versículo 14, 15 e 16. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eu queria repetir isso, porque eu quero explicar agora as suas 4 ações, mas perceba que as 4 ações de Jesus são compreensíveis exatamente por causa do caráter que ele possui e daquilo que está sendo descrito acerca de Cristo. Quais são as 4 ações de Cristo? Primeira ação do cavaleiro, os exércitos do céu o seguem quando ele vem para julgar. É provável que essa referência aos exércitos dos céus é uma compreensão sobre anjos e os santos reunidos no mesmo lugar. Há quem defenda só uma ideia, há quem defenda outra, mas eu prefiro pensar de forma exegética que é uma referência aos anjos e aos santos que estão reunidos. E esse exército celestial está vestido como Cristo, com linho fino, puro e branco. Esse era um tipo de roupa muito utilizada pelos generais romanos quando eles desfilavam em triunfo pela guerra. Então veja, o exército que acompanha Jesus está vestido para passear e desfilar o triunfo de guerra. Esse ponto é importante porque daqui a pouco, quando a gente for ver o ponto da guerra, a gente vai ver que ela nem acontece e tem muito a ver com a maneira como as pessoas estão vestidas. Elas não estão vestidas para a batalha. Elas estão vestidas para passear em triunfo à guerra. Além disso, eles também estão montados em cavalos brancos. Então, esse é um segundo aspecto que aparece para a gente aqui, fazendo uma referência à força militar conquistadora. Então, esses 2 pontos se destacam. O que é difícil saber para a gente
é se vai acontecer de fato uma guerra. Por isso que eu disse a vocês que este elemento da maneira como eles estão vestidos é um indício para a gente que provavelmente não. Provavelmente não vai haver uma batalha. Porque nós vamos descobrir mais à frente, não está dentro do estudo de hoje, mas depois você pode fazer a leitura, que quando os exércitos do anticristo se reúnem para a batalha contra o Senhor, lá no versículo 19, a espada que sai da boca de Cristo termina a batalha no instante. Então não tem um conflito que dura dias, meses, anos. Com a espada da sua boca, Cristo encerra a batalha falando sobre o seu poder. Então talvez por isso que muito provavelmente o exército está vestido com uma roupa de desfile de um triunfo de guerra e não com uma roupa de batalha. Mas como uma segunda ação do cavaleiro, de sua boca sairá uma espada afiada para ferir as nações. Essa espada afiada é um símbolo da autoridade romana sobre a vida e sobre a morte. Uma autoridade que era cedida apenas ao imperador e aos seus governadores. Eles podiam julgar as pessoas e determinar sentenças de morte. A mensagem aqui sendo apresentada é que somente Cristo tem autoridade final sobre a vida e sobre a morte. E por isso que ele tem uma espada que sai da sua boca. Porque se ele é a palavra de Deus, se ele pode dizer o que vai acontecer, ele tem a sentença certa, ele também tem a autoridade sobre a vida e a morte de cada pessoa que será julgado nesta cena final. As duas últimas ações do cavaleiro são essas. Primeiro, ele governará as nações com cetros de ferro e esmagará as uvas do tanque de prensar. Essa expressão aí, as nações com cetro de ferro, é uma expressão retirada do Salmo 2:9. A ideia de Cristo pastoreando com uma vara de ferro. Então, a gente sabe, principalmente pelo Salmo 23, né, o salmista diz: o seu cajado e a sua vara me protegem. São os instrumentos utilizados pelo pastor. A vara é um instrumento utilizado exatamente para matar os inimigos da ovelha. Então, o pastor de ovelhas usa a vara para matar os inimigos da ovelha. O pastorear aqui, então, não significa que ele vai cuidar das ovelhas, mas que ele vai destruir os inimigos da ovelha. Esse é o sentido do cetro de ferro. À medida que ele destrói os inimigos da ovelha, ele também esmaga as uvas no tanque de prensar. A ideia por trás dessa sentença é que esse derramamento de sangue, o sangue que está sendo derramado, serve como um pagamento justo pelo que foi feito. Essa ideia, então, é muito clara para nós, por isso que entender o caráter de quem faz justiça que é importante, porque ele não faz isso sem sentido ou sem motivo. O derramamento do sangue dessas pessoas é o pagamento justo pelo que elas fizeram. Então, Deus está garantindo que a justiça está sendo feita por causa de quem pratica a justiça, que aqui no caso é o cavaleiro montado sobre o cavalo branco, o Messias. A quarta ação que ele faz, ele tem um nome escrito no manto sobre a coxa dele. No lugar onde ficava ali a espada, era guardada, onde a espada era guardada quando o cavaleiro estava sentado, montado no cavalo, onde ficava a espada, ali naquele lugar estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. César pode ser o imperador romano. O anticristo pode estar governando seus vassalos aqui, fazendo guerra contra o Senhor. Mas o texto está dizendo que somente Cristo governará sobre tudo e sobre todos. Essa é a quarta ação do cavaleiro. Bom, essa é a segunda vinda de Cristo. Ele está vindo de forma gloriosa. Nós entendemos o seu caráter, nós entendemos as suas ações, mas que aplicações esse texto tem para nós? Ou que lições nós poderíamos tirar desta imagem tão vívida e grandiosa? Primeira aplicação que eu faço: no dia do juízo final, haverão dois convites distintos. A cena da volta de Cristo apresenta para nós a reunião de toda a humanidade. Está todo mundo reunido aqui nessa cena cósmica. Anjos, demônios, seres humanos. Mas apesar de estar todo mundo reunido neste evento, o público aqui ocupa lugares diferentes no cenário. Num lugar, você tem um grupo de pessoas que recebeu um convite.
E no convite dessas pessoas estava escrito: você está convidado para o casamento de Cristo e da sua noiva. Então, nessa cena cósmica, de um lado você tem pessoas que estão com um convite para o casamento, as bodas do Cordeiro. Esse será o momento da festa e por isso eles estão desfilando pela conquista do grande rei, do Senhor que venceu e que governará sobre tudo e sobre todos. Mas perceba, nem todo mundo está com o convite de casamento. Aqui nesta cena cósmica, aqueles que não reconheceram Cristo como Salvador, aqueles que não perseveraram na sua fé, eles receberão outro convite. Na verdade, eles receberão uma intimação. Eles estão sendo intimados para se apresentarem ao tribunal de Cristo. E Cristo, usando todo o caráter que ele possui, essas 7 características distintas, ele julgará a maldade e a perversidade humana. O ponto que eu quero aplicar com vocês é esse. Qual dos convites você deseja receber? O convite do casamento ou o convite da intimação do julgamento? No dia do juízo final, haverão 2 convites distintos. Segunda aplicação que eu quero fazer a você. Deus, não a humanidade, é quem decide a correspondência que cada um receberá. Não são as pessoas, não sou eu, não é você, não é ninguém que diz quem é salvo e quem fará parte das bodas do Cordeiro. Não sou eu que tenho um convite para o casamento. Somente Deus pode trocar a sentença de julgamento de uma pessoa pelo convite de casamento. E é isso que ele fez em Cristo. Todos nós tínhamos uma sentença, um convite. Você vai comparecer ao tribunal para ser julgado por um juiz justo. Mas aí nós nos encontramos com Cristo e ele nos apresentou uma boa notícia. Eu tenho um convite para você para um lugar diferente. Não para ser julgado, mas para poder participar das bodas do Cordeiro. Essa é a mensagem que a segunda vinda de Cristo lembra para nós. Nós temos um convite que nos assegura e nos garante em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reuniremos com Ele para triunfarmos e glorificarmos a sua grande conquista e o seu grande reino. Somente Cristo pode trocar a correspondência que está em nossas mãos. E por isso nós louvamos a Cristo pela grande salvação que o Senhor nos deu. Se você precisar escolher, olhe para o Evangelho e descubra que só Deus pode mudar a correspondência que está em suas mãos. E o meu desejo é que no dia final, neste evento cósmico, você possa estar comigo ali, junto, na festa que Cristo estará dando aos vencedores, porque Ele morreu para a nossa salvação. O que Ele fez por nós é que nos garante a esperança eterna de vida em Cristo e de sermos salvos pela sua obra expiatória e pelo seu sacrifício. É um convite maravilhoso que só Jesus pode fazer por nós. Eu espero que esta aula abençoe a sua vida, edifique a sua fé e que você descubra que esse é o ponto essencial daquilo que nós fazemos e vivemos em Cristo. Nós aguardamos o dia desta festa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.